Então, a partir de agora, as notícias da soja com Wlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. E o Joãozinho fugiu do frio? Fugiu do frio. E hoje o senhor está com uma blusa de frio mais grossa. Tá frio aí em Curitiba? Deu uma refrescadinha. De manhã estava uns 5 graus aí a temperatura. Tá frio, hein, Wlamir? Tá frio. Wlamir Brandalize, todo mundo de olho, esperando o relatório do SDA. A gente já tem algum número aí para dividir com a nossa audiência? O que o SDA trouxe ou se trouxe alguma novidade também para o mercado da soja? Na realidade veio um relatório frio também, né? Porque ele não mudou nada. Exatamente nada. Ele trouxe a mesma safra americana, né? Não teve alteração, né? Projeção de 118,1 milhões de toneladas. Para não dizer que não mudou nada, Fernando, ele aumentou o estoque inicial dessa nova safra 25-26 ou o estoque final da safra 24-25, de 123,2 para 124,2. Ele aumentou 1 milhão de toneladas no estoque de passagem, que é o estoque inicial desse novo ano que está sendo plantado nos Estados Unidos, em função de que o que trouxe um leve aumento da safra da Argentina para 49, né, essa que está colhida, e mais nada, basicamente isso, e automaticamente sem grandes novidades. Então, com relação atual, ele não mostrou muita mudança na China, né, que é o importante, é a China que é o maior comprador, né, 112 milhões de toneladas é a projeção de importação de soja da China para esse novo ano, frente a 108 milhões que é desse ano. Então está mostrando um crescimento de 4 milhões de toneladas para a China, isso é bom para o mercado. Eu né? não estou ouvindo o Wlamir. E quero ver aqui outros. Não tem grandes novidades. É o Brasil que vai liderar, Fernanda, com relação à safra que está terminando o plantio americano. Então, o que é? 118,1 milhões de toneladas. O USDA trouxe e manteve o número do mês passado. Para o Brasil, ele projeta a nova safra em 175, que é o mesmo número do mês passado. Uhum. Na safra atual, ele mantém 169, que está dentro do mercado, né? A própria Conab, hoje ela divulgou, hoje não, ontem, né? Divulgou 169,6 milhões de toneladas. O mês passado era 168,3. Então, a Conab aumentou a safra brasileira em 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 300 mil. E está muito perto, né, a variação muito pequena, que o mercado em geral trabalha perto de 170 milhões de toneladas da safra brasileira, que está todo mundo ao redor disso, né? Esse que é o número da Conab, a 69 é o 169 do USDA, pouca gente falando aí abaixo de 167, por exemplo. Então, safra brasileira é uma safra grande e recorde. Na safra nova, sem novidades. Como ontem a gente comentou, eu acreditava que não ia trazer grandes novidades e não trouxe, né? Ele não mudou praticamente nada em cima do quadro geral, apenas ele ajustou o estoque de passagem aí para 1 milhão de toneladas, que isso também não dá nem 1%, então não é uma variação muito significativa. Também aumentou um pouquinho a demanda mundial para 424,2 milhões de toneladas, era 424,1, então isso também não é significativo no global, se a gente olhar. E também a China não teve alterações, manteve o consumo da China em 133 milhões de toneladas, sendo que a projeção da safra chinesa é 21 e a projeção de importação 112. Então, resumo da ópera. Sem novidades. Seguimos. A única novidade foi que a Conab ajustou os números para cima aí e veio dentro da realidade que a maioria está projetando. Então, essa seria a novidade efetiva da semana, né? Porque o USA não trouxe novidades no caso da soja.
A gente segue sem novidades então, né, Valmir? Inclusive, vou pedir para o Gleidson colocar aí na tela de novo os preços para a gente acompanhar. E é por isso que a gente tem o mercado... Não, Gleidson, coloca só da soja, por gentileza. Porque aí é por isso que a gente tem isso que a gente está olhando agora, né, Valmir? O mercado trabalhando ali bem próximo da estabilidade. Como tem alguns com leve queda, outros leve alta, aí ele está de lado, né? A boa notícia é que continua. Esse setembro é importante, ele está acima do 10,20, 10,22, com 0,75 de alta. Esse que é importante, porque se ele cai muito, ele puxa todo mundo de arrasto, né? Os outros podem subir, baixar, que não interferem, porque esse é início de colheita americana, então está dentro do que o mercado está projetando. O mercado de fundamento de longo prazo, continuo vendo ele com um leve apelo positivo, porque ainda estamos no começo do período de mercado de clima americano, né? Porque entramos aí com 2 semanas apenas de mercado de clima americano. Geralmente tem 8, 9 semanas importantes de mercado de clima americano, então está no começo. Qualquer novidade que venha pela frente certamente ajuda o mercado da soja em Chicago. Nesse momento está trabalhando de lado, porque continuamos embarcando em ritmo acelerado. O mercado de Chicago acaba ainda não está tendo notícias novas com relação a esse acordo Estados Unidos e China. A própria China já anunciou que está fazendo acordo, que ela cumpre acordo, mas em princípio com relação à parte de compra chinesa nos Estados Unidos não tem novidade ainda. Não está estabelecido se eles vão comprar quanto de soja, ou trigo, ou sorgo. Os produtos que eles compram, podem comprar milho, DDG, tudo isso que eles compram de produtos americanos. Por enquanto não tem nada, né, então, Fernanda? Por isso que a Chicago vai andando de lado aí no caso do mercado lá da Bolsa em relação à soja. Né? Inclusive, sobre isso que o senhor está falando, tem um destaque aqui no Notícias Agrícolas, falando de USDA. Com China ainda comprando no Brasil, vendas de soja dos Estados Unidos têm menor volume da temporada, que nós também tivemos esse reporte hoje do USDA, né, Vlamir? O relatório de manhã aí foi fraco, né, das vendas semanais, né, das exportações. Então, sem presença chinesa efetiva, então isso acaba sendo um fator negativo, né, na Bolsa aí, porque não tem venda para a China, não tem notícias de que se no acordo China-Estados Unidos tem alguma coisa relacionada a ter que comprar mais soja americana ou não. Por enquanto está tudo vago. E a boa notícia é que o mercado não está caindo muito, né? Não tem notícia positiva e o mercado está de lado. Então, isso a gente tem que considerar em ano de safra recorde, que o mercado até está positivo por não ter notícias positivas, mas o mercado não está caindo efetivamente, né? Ô Vlamir, então assim, na Bolsa de Chicago, o que a gente vai continuar acompanhando então a partir de agora, essa questão climática lá no meio oeste norte-americano, que aí sim pode ser que dê alguma movimentação, né, suporte, enfim, para os preços da soja, um pouco mais, e além disso, um estreitamento dessa relação um pouco mais efetiva entre Estados Unidos e China. Até lá a gente vai acompanhar esse mercado ainda andando de lado? Ele vai ser o mercado mais climático, né? Porque esse relatório de agora aí, ele daqui meia hora ele já fica no retrovisor, né? Ele já vai ser esquecido, né? E aí o mercado vai ficar em cima da questão da geopolítica, dessas negociações China e Estados Unidos, e o clima, né? O clima certamente tem peso muito importante, porque China comprando americano, comprando ou não comprando, ela vai continuar comprando em outras fontes, no caso seria, né? Mas em princípio, se ela se pronunciar para comprar algum volume a mais ali agora, voltar a comprar nos Estados Unidos, acaba ajudando a Bolsa. Por enquanto não tem nada confirmado, e por isso que o mercado está de lado. E continuar segurando esses 10 e 20 no suporte é muito importante, né? Continuar acima disso aí, porque nos dá sinais que 2026 vai ser um mercado bem melhor do que está 2025, né, Fernando? Ô Vlamir, e aqui no Brasil, qual é o cenário que a gente tem hoje também? Olha, o mercado brasileiro de manhã está muito helado também, o pessoal esperando, né? Mas as cotações não têm caído, né? Ela até, se a gente olhar o setembro, tem até melhorado, né? O comprador setembro está mais firme no 143, boatos de 144, porque se a gente olhar, os prêmios estão muito fortes, né? O prêmio setembro já está com mais de 140 de comprador, né? 145 de manhã já apontado, já está lá no clube. Boatos que rodaria 150 de prêmio no setembro, isso dá quase $4 a mais no saca de soja.
frente à posição de Chicago. Então, isso é muito importante, esses prêmios se manter firme aí, para ir dando liquidez para o produtor que precisa fazer caixa, né? Porque o mercado de balcão tem ficado estável, mercado de porto aí um dia R$ 1 para cima, outro dia R$ 1 para baixo, mas não tem mostrado mudanças, enquanto que o dólar segue frágil, né? O dólar segue barato, acaba beneficiando aí o produtor para comprar insumos aí nessa reta. Já vamos considerar aí agora junho e julho é a reta final de compra de insumos, né? Não dá para deixar para comprar insumo para plantar ali em setembro, no mês de agosto, né? Porque esse ano, se as chuvas entrarem em setembro, vai ser aquela corrida de plantio cedo. Então, na última hora, não é a hora de comprar insumos. Com certeza. Ô, Vlamir, só para a gente confirmar, esses valores dos prêmios, o senhor falou que os prêmios estão fortes. É cavalinho encilhado? Olha, pode ser considerado sim, porque nós temos que alertar da seguinte maneira: se nesse acordo entre China e Estados Unidos surgir algum item no contrato de um acordo, em que a China se comprometa a comprar soja americana, ela tende a tirar a pressão de compra de soja aqui no Brasil, isso esfria os prêmios, porque daí ela vai focar as novas compras no mercado americano. O mercado dessa semana está em prêmios altos em função de que eles continuam comprando forte aqui, comprando agosto, comprando setembro, porque tudo indica que eles provavelmente vão tentar, se tiver no acordo aí, negociações, as compras de soja americana seriam de outubro em diante. Então, é um momento muito forte de prêmio e é o melhor momento do ano, né? Dá para considerar que o produtor poderia estar garantindo esse prêmio aí, porque existe essa possibilidade da China desacelerar as compras aí num possível acordo de compra de soja americana. Né? Uhum. Ô Vlamiro, hoje já é quinta-feira, a gente já tem meio que um balanço de como é que estão as vendas de soja aqui no Brasil para essa semana. Eu sei que o senhor fica acompanhando bem de perto essas informações também. Olha, a semana está frágil aí, nós estamos aí com menos de 500 mil toneladas negociadas, é um volume muito pequeno para uma semana de junho, porque o normal nesse período é de 1 milhão e meio de toneladas por semana. Então, provavelmente até amanhã não vai fechar o volume, provavelmente chega a 600 mil, 700 mil no máximo até amanhã, ou seja, metade do que seria o normal para o período, mas é porque o produtor já vendeu muito nas semanas anteriores e agora quem tem soja está esperando a valorização dessa soja, para conseguir cotações melhores. A alternativa do produtor é tentar fazer fechamento para a posição de setembro, para garantir, né? O mercado de setembro aí paga R$ 6, R$ 7 a mais do que está pagando o curto prazo aí do julho, né? 5, junho e julho, né? Então o produtor também tem que ficar atento a isso, porque a China continua comprando, mas não tem a garantia que ela vai comprar aqui eternamente. Aí, depois que a safra americana se consolidar por lá, é bem provável que os chineses comecem a buscar soja nos Estados Unidos, porque certamente vai ser um dos quesitos que os americanos vão impor em cima da negociação com os chineses. Não é só essas terras raras que a imprensa normal está comentando, que os americanos querem continuar importando da China, mas o fator importante é que os americanos vão tentar colocar o que eles vendem para a China. E soja é um produto grande lá, que normalmente vende mais de 20 milhões de toneladas anuais. E o ritmo desse ano está muito fraco lá, então provavelmente eles vão impor essa alternativa dos chineses terem que comprar um bom volume de soja americana para desovar, né? Que nem você comentou, né? As vendas semanais estão muito fracas e as vendas para a China muito menos.